São iniciar? Ah, agora sim. Então, boa tarde a todos. Começando falando dos nossos links importantes. Estou até compartilhando aqui no chat também. Primeiro link, né? É o link da lista de presença, né? Ah, não, lista de presença é o segundo. O primeiro link é o das aulas ao vivo, que é esse que a gente está aqui no Google Meet. Depois vem o link da lista de presença, para vocês colocarem o nome de vocês e eu poder lançar lá no controle, né, da participação dos alunos. A grande maioria dos alunos assiste às nossas aulas de forma remota, ou seja, depois que elas acontecem, e deixam as perguntas lá na plataforma, né, Google Sala de Aula. E tem o segundo link também, ó. Esse segundo link é o da lista de presença. Terceiro, das aulas gravadas no YouTube. Então, é o nosso canal no YouTube para a gente poder assistir as aulas que já passaram. E o Google Sala de Aula é onde vocês podem trocar uns com os outros, né? Tirar dúvidas, perguntar sobre algum trabalho de casa, alguma coisa, ou perguntar também aos outros professores. Além desses links que eu falei, tem o link do caderno virtual, que é onde eu coloco as informações e esse link que está aqui na tela. É esse link que eu acabei de botar aqui no chat. Esse caderno virtual você pode fazer as atividades de casa, você pode copiar, né, as atividades que eu coloco aqui também. E aí, por último, vou subir um pouco a tela para mostrar o último link, que é esse aqui, ó, do Google Sala de Aula, que é esse que eu comentei, onde a gente coloca as atividades para você poder ir acompanhando aí no dia a dia. E aqui os contatos, é porque às vezes a pessoa gosta de mandar o dever de casa no privado, né? Não quer mandar o dever de casa no Google Sala de Aula ou no grupo do WhatsApp, onde todo mundo pode ver, não tem problema. Pode usar o meu e-mail, ó, contato, arroba, paisprespresentes.com.br. Vale também para quem quer receber uma declaração, por exemplo, de matrícula, né, para declarar ou no trabalho ou em algum outro lugar que está matriculado no curso, é nesse e-mail também, para solicitar documento, nota fiscal, contrato, o pessoal que prefere fazer pagamento ou doação para o coletivo por boleto, esse e-mail é o canal principal. E tem gente que não curte e-mail, prefere o WhatsApp, está aqui também o meu WhatsApp pessoal, né, que profissional, quer dizer, que é esse aqui, 21 986 902 843, 21 986 902 843. E aí, ó, Course Materials, esse link é dos materiais do curso. E aí a gente hoje está concluindo, né, esse material aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Estamos concluindo essa apostila. Usamos ela durante muitas aulas. Hoje a gente fecha para voltar para o livro. Então, ó, essa aqui é a apostila que a gente usou para falar sobre atividades do dia a dia. Começamos nessa parte. Deixa eu dar um zoom aqui, que ela está pequena. Have a shower, I go to bed, I watch TV, I get up, I go to work e I have breakfast. A gente fez uma associação de todas as atividades com as figuras. Depois montamos aqui as frases do lado. Lemos esse parágrafo sobre a Amina, né, o dia dela, e aí completamos as frases em cima. E o dever de casa, eu lembro que cada um escreveu um parágrafo sobre a própria rotina. Então, exploramos bastante essa primeira parte. Aí aqui a gente ampliou o vocabulário, começamos a olhar mais atividades. Olha as atividades que entraram. I have a shower, I go to work ou college, I watch TV, I get dressed, né, que a gente viu que é eu me visto, né? I brush my teeth, escovo os meus dentes, I have breakfast, eu tomo café da manhã, I get up, eu levanto, I have a cup of coffee, eu tomo uma xícara de café. A gente até comentou, né, que o cup parece copo, mas é xícara. E I go to bed, eu vou para a cama, né, eu vou dormir. E aí, por último, I wake up, eu acordo, que é diferente do I get up, que eu levanto. E aí a gente falou aqui, ó, sobre o horário que a gente faz essas atividades. Então, todo mundo escreveu aqui a hora que acorda, toma café. Teve gente que mandou por e-mail, teve gente que mandou no grupo. Eu até mandei para alguém o feedback por e-mail, mas ele voltou. Vou até ver como é que eu faço para mandar de novo. Vou liberar o microfone daqui a pouco. Aí eu vou ver se eu libero, de repente, aqui pelo chat.
E aí, a rotina diária, a gente fez esse texto aqui, ó, sobre a Leslie. Essa foi a última atividade. Lemos o texto e respondemos aqui as perguntas sobre ele. Então, ó, quem não tiver a correção, está lá no Google Sala de Aula, né, para poder acompanhar a correção dessa atividade. E hoje é a última. Vamos responder essas perguntas aqui. Então, vamos responder juntos, né? E aí, na aula passada, muita gente respondeu também, e a gente foi colocando aqui. Eu vou aproveitar hoje, né, para fazer todas elas aqui junto com vocês. E aí, quem quiser, pode também responder, né, ou pelo chat, ou pelo microfone, né? Então, vamos lá. A primeira delas, né? What time? A gente viu que what time é sobre o horário, né? Que horas? What time do you get up? Que horas você levanta? What time do you get up? Então, a gente coloca I get up, né? Eu levanto, e o horário. Alguém chegou a responder essa daqui? I get up. I get up at 7 o'clock. Aham. Excellent. Uhum. Colocar então a resposta da Elis. I get up at 7 o'clock. Ok. O'clock. Pronto. Então essa foi a primeira. Vamos para number two agora. Do you usually have a shower in the morning? A gente falou sobre usually, né? Que é geralmente. Ou seja, a pergunta foi: você costuma? Ah, a Fernanda botou também, né? I get up at 6 o'clock. Muito bem. Number two. Do you usually get up? Do you usually have a shower in the morning? Ou seja, você costuma tomar banho, né? Have a shower in the morning. Aí a gente viu que quando uma pergunta é com do, a resposta pode ser yes, I do, ou no, I don't. Mas se a gente quiser, pode ser completa também a resposta. Yes, I usually, e completa a frase inteira. Ou então, no, I don't usually, e termina a frase completa. Alguém respondeu essa? Do you usually have a shower in the morning? Yes, I do. Ok. Então, essa forma curtinha. Yes, I do. Ok. Number three. How? How a gente viu que era o como, né? How do you go to work or college? Então, como que você vai para o trabalho ou para faculdade, college? A gente viu que essa pergunta é sobre transport. By car, by bicycle, by bus, by taxi, by Uber. E aí, quem chegou a responder essa? How do you go to work? Ah, a Fernanda botou, I go to work by bus. Uhum. Mas alguém respondeu essa? I I go go to work by Uber. By Uber. Ok, quem mais? I go to work by car. Ok, excellent. Maravilha. Vamos para number four. Number four is, what time do you start work or college? Então, que horas, né? What time do you start work or college? Então, que horas você começa no trabalho ou nos estudos? E aí? Alguém riscou essa? I start college at 9 in the morning. Uau, ok. Excellent. 9 in the morning ou 9 a.m. Então a gente pode dizer I start college at 9 in the morning or I start college at 9 a.m. Fantastic. Number 5. Ah, a Fernanda botou aqui at 8 o'clock. Uhum. Como a gente conversou aula passada, né? Pode colocar o horário direto. Não é obrigado a repetir toda a frase. I start college. Aí a Ok. resposta curta funciona. Funciona também. At 8 o'clock. Uhum. Tá bom. Perfect.
People, number 5, where? Where a gente viu que era onde. Where do you usually have lunch? Então, onde você... Aí falamos até sobre o lunch, né, que confunde muita gente. O pessoal acha que lunch é lanche, né, mas a gente comentou que era almoço. Where do you usually have lunch? Onde você normalmente almoça? E aí, quem respondeu essa? I usually have Uhum. lunch at the university. Excellent. I usually have lunch at the university. Uhum. Então, é como a gente falou agora, né? Que a Fernanda até perguntou. Ela falou, tá ok botar at 8 o'clock? Tava. Da mesma maneira que aqui, where do you usually have lunch? I usually have lunch at the university. Ou então, at university, ou como a Fernanda botou ali embaixo, at the office. Você pode vir direto com o lugar. Então, posso botar aqui também at. Se eu digo at the university, eu estou dizendo que é na universidade, sendo que é uma universidade específica, né? Porque o the, ele é determinado, né? É um artigo determinado. Ou seja, para eu usar o the, quer dizer que eu já falei sobre essa universidade antes. Agora, se eu não tivesse falado com ela sobre ninguém, falei com ela para ninguém, estou mencionando pela primeira vez, aí o the não entra. Aí vai ficar at university. Então, onde você almoça? Na faculdade, at university. Ok? 6. What do you have for lunch? Agora é what? O quê? What do you have for lunch? O que você come no almoço? What do you have for lunch? E aí, alguém arriscou essa? What? Lasanha, spaghetti, chicken? I eat pasta. Aham. Excellent. Ok. Então a gente pode dizer, né, como a gente falou aula passada, I eat, ou então I have pasta. Os dois funcionam. I have pasta or I eat pasta. E aí, quem quiser se botar completa, for lunch. I eat pasta for lunch. Ok. Now, number 7. What time do you have dinner? Como a gente viu, what time é que horas, né? Então, que horas você janta? What time do you have dinner? A Fernanda botou ali rice, salad e meat, né? No que ela come, né? No almoço. Então é legal. Quando é mais de um ingrediente, perfeito. Você pode ir elencando ali, porque o exemplo que a gente botou aqui foi pasta. Mas quando forem vários, ok. Pode falar. Tá habilitado o microfone. Ô, prof, se eu quiser falar assim, que eu como comida brasileira tradicional. Ok. Tradicional é a palavra típica. Então, I eat typical Ei, professor, Brazilian é como food. fala iguaria Ah, brasileira. Iguaria brasileira. é, iguaria a gente pode falar specialty. Deixa eu ir. Tem muito Uhum. estrangeiro que visita aqui no Rio, Minas Gerais. A maioria deles fica até com dúvida de É falar isso aí. a nossa língua portuguesa. É verdade. Então a palavra specialty ela pode ser peculiaridade, especialidade, né, ou iguaria. Então, a especialidade, por exemplo, a feijoada é um exemplo, né? O torresmo, não existe torresmo na Europa, por exemplo. O pessoal fica apaixonado quando vem aqui no Brasil, né? Então, torresmo é um exemplo de specialty, né? Very good. Ok. I eat typical Brazilian foods. Eu como comida brasileira típica ou tradicional. Então, eles não usariam a palavra
traditional foods. Até existe, você pode falar traditional foods, porém, normalmente se usa a palavra typical para alimentos, né, para comida, ok? Maravilha. Vamos para a próxima, que é a number 7. What time do you have dinner? Agora é que horas você janta? What time do you have dinner? E aí, alguém? I Como? have dinner Aham. at 10 p.m. Excellent. Uhum. I have dinner at 10 p.m. Perfect. Okay. Now, next, próxima, number 8. Who? Who a gente viu que era quem. Who do you have dinner with? Ou seja, com quem você janta? Who do you have dinner with? Então aqui, de novo, pode ser a frase completa. No meu caso, né? Eu janto com minha esposa. I have dinner with my wife. E também posso botar direto, né? With my wife, com a minha esposa. Ou então tirar até o with, né? Com a minha esposa. E botar só minha esposa, my wife. Então, várias possibilidades aqui na number 8. E aí, alguém tentou? Who do you have dinner with? With my sister. Excellent. With my I sister. have dinner, Perfect. Uhum. I have dinner with my children. Excellent. With my children. Então, a palavra children, muito bom usar aqui, né? Porque children pode ser tanto crianças como filhos, né? Então, eu janto com os meus filhos, né? Have dinner with my children. Inclusive, mesmo que os filhos sejam adultos, a expressão continua sendo children, né? Porque children em inglês é crianças, né? Mas quando a gente almoça ou janta com os filhos adultos, também vai dizer I have dinner with my children. Não existe um jeito diferente, né, de falar filhos, né? Children é o termo mais usado. Tem até algumas outras palavrinhas, né, que são indicadas, mas children já caiu mesmo naquilo que a gente chamou lá no começo do curso, né, de usage, que é o uso, né, a forma como as pessoas usam o idioma. Então, children é a palavra que já entrou no uso e ficou estratificada ali. Ou então tem gente que usa kids também para filhos, né? Kids, with my kids. Ok. Ahn, lembrando, né, que não existe no inglês aquela ideia de usar masculino para incluir o feminino. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala, eu janto com os meus filhos. Aí quando vai ver, tem 2 meninos e uma menina, e a gente usa filhos. No inglês não acontece isso. Eu não posso falar, por exemplo, filho, a gente já viu que é son, son. Então eu não posso falar I have dinner with my sons, se tiverem 2 meninos e uma menina, por exemplo. Porque se tem menina, já não é mais sons. Então eu tenho que usar children. My parents, né? A Fernanda colocou ali, com os meus pais. Ok. Isso que eu falei do sons também vale para brothers, né? Irmãos. Se tem uma menina ali, uma irmã no meio, você não pode falar que saiu ou almoçou com seus irmãos, brothers, né? Porque o masculino não inclui o feminino. Pode falar, Mônica. Boa tarde, eu estou começando hoje com vocês, é um prazer enorme estar participando. Eu já estudo inglês há algum tempo pelo Duolingo, então algumas coisas eu já conheço, então já para mim facilita, mesmo começando a aula pelo meio com vocês, entendeu? Mas eu fiquei na dúvida nesse 8 aqui, eu queria entender por que o if, fica o if no final. Maravilha. Muito boa essa pergunta, né? O que acontece, né? No inglês, a gente usa o auxiliar para poder especificar que você tem uma pergunta, que é o who, e ele fica lá na frente. Agora, a preposição,
ela se aplica ao verbo, né? Então o verbo está ali, have dinner. Have dinner, ele não é um verbo transitivo direto, igual aqui no Brasil. Quem janta, janta alguma coisa direto, né? Sem preposição. No inglês sempre vai ter o if e não dá para tirar esse if. Como ele não sai, eu vou precisar dele para responder a pessoa quando eu for trazer a resposta. Então, eu tenho que já começar com ele. A mesma coisa que, por exemplo, o que você está olhando, né? Como é que é essa pergunta em inglês? Deixa eu escrever aqui de vermelho. O que você está olhando? Em inglês é assim, ó. What are you looking at? Então seria como se fosse assim, o que você está olhando para, né? O at fica lá no final também, por quê? Porque quando a pessoa for responder, ela vai ter que começar com at. Então, at the boy, né? Tô olhando o menino. Aqui é a mesma coisa. Com quem você janta? Who do you have dinner with? Aí a Elis falou, with my sister. Por isso que você termina com a preposição, porque a resposta já vai iniciar direto com a preposição. Então, essa estrutura, ela é diferente da estrutura do português. Por isso que eu falei lá no começo que traduzir tudo não funciona sempre. E essa é uma situação que não funciona, porque no português a estrutura é totalmente diferente. A gente não termina a pergunta com a preposição como no inglês. Então, muito boa pergunta, Mônica. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Tamo junto. Number Professor, 9. eu Oi. não entendi direito essa coisa de Uhum. colocar quando tem uma menina e um menino almoçando. Daria para Ah, repetir, por sim. gentileza? Na verdade, esse tema é um tema novo, né? A gente chama esse tema de sexismo. Quando você usa o masculino para incluir mulheres, dos anos 70 para cá, o movimento feminista cresceu, e uma das pautas que as mulheres abordavam, e abordam ainda hoje, é que a língua ela é machista quando você usa o masculino para incluir mulheres. Tanto que quando a Dilma estava no governo, estava até aquela discussão, né? A gente usa presidenta ou presidente, né? Porque presidente é usado muito mais para homem. Então, se você diz que a mulher é presidente, você está invisibilizando, né, que é uma mulher. Então, o pessoal queria que usasse o presidente. É mais ou menos por aí também que caminho que eu estou falando aqui. Aqui no Brasil, o que acontece? Se uma mulher tem 3 filhos, dois meninos e uma menina, como é que ela fala essa frase? Eu janto com os meus filhos. Só que o movimento feminista, ele coloca que está errado dizer eu janto com os meus filhos. Por quê? Porque não tem só filhos ali. Tem 2 filhos e tem uma filha. Então, o certo seria eu janto com os meus filhos e a minha filha. Ou então usar uma palavra que inclua meninos e meninas, e não uma palavra masculina como filhos. Então, em inglês, que palavra é essa? Children. Se eu quiser especificar, eu vou ter que separar. I have dinner with my sons, né, que são os meus filhos, and my daughter, e a minha filha. Aí, como a palavra children, ela não especifica gênero, não tem problema nenhum aqui. Mas, por exemplo, aí eu botei do lado ali embaixo a palavra brothers. Brother é só irmão. Irmã, como você bem respondeu, é sister. Então, se você janta, por exemplo, com seu irmão e com a sua irmã também, você não pode falar I have dinner with my brothers, né? Porque tem uma menina também, tem uma irmã ali também. Aí isso seria um apagamento, né? Usar o masculino para incluir a menina. Então, por isso que a convenção hoje é que você não use no inglês o masculino para incluir a mulher. No português, isso ainda não está dando tanto pano para manga e tanta treta como lá fora, não. Mas eu já percebo pessoas reclamando quando se usa o masculino para incluir mulheres aqui no Brasil também. Mas é uma pauta que ainda está avançando aos poucos no debate público, ok? Ok, então ficaria assim. I, with my sister
Uhum. E And my my brother. and my brother. É isso aí. With my Entendi. sister and my brother. Ok. Ou então, você pode usar uma palavra que não se refere a gênero. Por exemplo, existe a palavra siblings. Siblings. Meus irmãos. Essa palavra aqui, siblings, ela não especifica Si, masculino nem feminino. sibling, Siblings. Aham. sibling. Uhum. Então, posso responder: I have dinner with my siblings. É uma possibilidade. Ok? É o que a Fernanda falou aqui, né? Os brasileiros ainda não estão prontos para esse debate, infelizmente. Olha, esse debate é tão sério lá fora, só para vocês terem uma ideia. Eu estou falando isso porque aprender um idioma não é só aprender língua, é aprender cultura também. Então, eu preciso dizer isso. Na Universidade de Oxford, já está abolido, já aboliram he e o she. Você usar ele e ela para todo mundo. Por quê? Porque você não sabe quando que uma pessoa, por exemplo, é não binária. Tem gente que nem sabe o que que é não binária, né, aqui no Brasil. Não binária é uma pessoa que não se identifica nem como ele, nem como ela. Tem gente que usa elo, tem gente que não usa pronome nenhum, tem gente que usa eles, né? E aí decidiram que usar ele e ela, de certa forma, é opressor, porque está oprimindo essas pessoas que não se identificam nem como ele nem ela. Então lá, qual é o pronome que está se usando na Universidade de Oxford? É o pronome they, que quer dizer eles, né? É um pronome que se escolheu como um pronome neutro. Então, por exemplo, eu estou andando e aí eu achei um celular no chão. Aqui no Brasil, o que que a gente faz? Quando a gente acha um celular no chão, a gente fala assim: "Ih, alguém deixou um celular no chão", né? É neutro. Agora, em inglês, essa frase, alguém deixou o celular no chão, fica assim: somebody, alguém é somebody, né? Somebody left você deixou. Antigamente, como é que se falava essa frase? Somebody left his phone. As pessoas diziam desse jeito aqui que eu escrevi agora. Somebody left his phone on the floor. Só que qual é o problema aqui? O his é dele. A galera falava assim: ih, alguém deixou o celular dele no chão. A gente já presumia que era de um homem. A gente já botava no masculino. É isso que as feministas criticam, né? A gente já bota tudo no masculino. E aí, qual seria o certo? Botar no feminino, então? E aí a frase ficar somebody left her phone, né? Tirar o his e botar her? Também não, não é sobre isso. É sobre você não especificar nem ele e nem ela. Então, em vez de trocar o his pelo her e colocar assim, ó, somebody left her phone, o que que eles decidiram? Somebody left their phone. Se for traduzir, essa opção que a Universidade de Oxford escolheu, ficaria assim: deixaram o celular deles no chão, né? Seria assim, mas enfim, não dá para traduzir, porque é um pronome neutro. Só quer dizer que alguém deixou o celular. E aí usaram o their, porque o their no inglês não é nem masculino e nem feminino. É uma discussão um pouco nova, especialmente para quem já é da geração Z, né? Galera que nasceu antes de 90, por exemplo. Acho essa discussão muito esquisita, acho que é mimimi, mas para quem nasceu de 2000 para cá, essa discussão é muito necessária, né? Que são muitas pessoas não binárias, tem o pessoal queer também, que é uma outra identidade de gênero, enfim. Fora que tem identidades que são de sexo mesmo. Por exemplo, a pessoa intersexo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? A pessoa intersexo, às vezes, ela tem as duas genitálias, ou então por alguma questão de formação, ela não tem uma genitália formada, e aí ela não usa ele nem ela, não usa nenhum dos dois pronomes. Então, o pronome neutro, ele se tornou muito importante também
para acolher essas pessoas. Então, é uma discussão bastante importante, embora seja difícil, né, em alguns espaços, o pessoal conservador não gosta de falar nisso, mas eu, como professor, preciso trazer, porque vocês estão aí no mundo e podem até conhecer uma pessoa não binária ou uma pessoa intersexo e vão precisar ter letramento para poder acolher essas pessoas. Perfeito? Bom, então é isso. Essa é a pauta dos pronomes aí, que dá pano para manga, dá debate, rende muito, né? Mas a gente precisa falar sobre para a gente poder estar antenado aí às pautas que estão nesse mundo. Number 9. What do you do in the evening? O que você faz, né? O what, a gente já falou nele, quando a gente comentou sobre what do you have for lunch? O que você come no almoço? What do you do in the evening? O que você faz à noite? E alguém pode perguntar, poxa, esse do aí, what do you do? Ele não apareceu lá no número 2? Do you usually have a shower? Aí eu respondo sim e não. Por quê? O do que está no 2, number 2, na segunda pergunta, é diferente do do que aparece aqui na número 9. Aliás, na number 9 tem os dois do's juntos, né? A pergunta também poderia ser essa. Por que tem dois do aqui na 9, né? E respondendo o que a Mônica perguntou lá atrás, o primeiro do é o que eu falei que é o auxiliar. Para que serve esse auxiliar, né? O inglês é diferente do português em alguns sentidos. Um deles, a gente comentou isso já algumas aulas atrás, o inglês vem da família do alemão, que é a família das línguas germânicas. E aí o que acontece? Um dos traços dessa língua é que ela usa o que a gente chama de declinação. Ou seja, você muda uma palavra para indicar plural, para indicar gênero. Então, acabou por influência das línguas germânicas adotando o auxiliar. Para que serve o auxiliar? Para indicar o tempo em que a pergunta está sendo feita. Então, quando a pergunta está sendo feita no presente, a gente usa o do. Esse de e o o que está aí. Então, lá no número 2, está perguntando: do you usually have a shower in the morning? Ou seja, você costuma tomar banho de manhã? Como é que eu sei que você costuma no presente? Porque o auxiliar é o do e o do é do presente. Ah, mas e se fosse no passado? Eu quero saber, você costumava tomar banho de manhã? Aí não ia mais ser o do, ia ser o auxiliar do passado, que é o did. Aí a pergunta número 2 ia ficar assim: did you usually have a shower in the morning? Aí a pessoa ia responder, yes, I did. Sim, eu costumava. No, I didn't. Não, eu não costumava. E se a pergunta fosse no futuro? Você vai costumar tomar banho de manhã? Você está querendo botar esse hábito novo? Você acha que você vai acostumar? E aí, em vez do did, já vai virar o will. O will é o auxiliar do futuro. Will you usually have a shower in the morning? Você vai ter o hábito, né, de tomar banho de manhã? Percebe? Então, o auxiliar ele serve para indicar o tempo em que a pergunta é feita nas línguas que usam essa característica, né, do auxiliar. Então, é só por isso que ele está aqui. Então, esse é o primeiro do, auxiliar para dizer que está no presente. E o segundo do? What do you do in the evening? Ah, o segundo, sim, é o verbo. Então, o que é o verbo do? É fazer, né? A gente viu ali, a gente fala toda aula, né? Do the homework. Faça o dever de casa. Lá no aplicativo do celular, na agenda do Google, tem assim, ó, to-do list. O que é uma to-do list? É uma lista dos afazeres, a lista do que você tem que fazer no dia a dia. Se chama to-do list, lista dos afazeres, né? Que está por fazer, o que está para ser feito, to-do list, ok? Então, por isso que tem dois do's. O primeiro do indica que a pergunta está no presente e o segundo do é o verbo fazer. Então, como é que eu vou responder? What do you do in the evening?
Se for a resposta completa, eu venho com a ação, por exemplo, I drive in the evening. I study in the evening. I sleep in the evening. I cook in the evening. Ou então, eu posso ir direto só com o verbo, só com a ação do que eu quero dizer. I play video games. I read a book. Ok? Number 9. Alguém chegou a responder essa? What do you do in the evening? I read a good book. Excellent. I read a good book. I read a good book. Perfect. Uhum. E a última, number 10. What time do you go to bed? Esse aí já apareceu lá no number 4, no número 4. What time? Que horas? What time do you go to bed? A gente viu que pode usar também sleep. What time do you sleep? Que horas você dorme? Então, eu tenho duas maneiras de responder. Direto com o horário ou com a frase completa. E aí, alguém respondeu essa? What time do you go to bed? I go to the bed at 11:30 at night. Uhum. I go to bed at 11:30. Aí eu, igual o Amaral também, né? O Geraldo falou 9 in the morning. Se eu posso te dizer direto AM ou PM para não precisar falar at night. Então, at 11:30 PM. Mas se eu quiser, não tem problema não. Pode ser também at 11:30 at night. Não tem problema. Porém, o PM é mais econômico. At 11:30 PM. E se Ok? eu quisesse falar meia-noite, eu falaria I go to bed midnight? At midnight. Midnight. Uhum. I go to bed at midnight. Ok. Ou, se for um horário certinho, pode ser como a Fernanda botou também, 11 o'clock. Se fosse meia-noite, 12 o'clock, né? Só que o 12 pode ser meio-dia ou meia-noite, né? Então, mas seria 12 o'clock também. E aí tem dois jeitos, né? Você pode colocar, por exemplo, num para meio-dia, ou então, se preferir, pode colocar midday também. Então tem dois jeitos de falar meio-dia, né, no inglês. Midday, or noon, e meia-noite, midnight. E para os dois, pode ser 12 o'clock, né? Então tem várias possibilidades aqui para a gente responder essa. Eu vou printar a tela para colocar lá no Google Sala de Aula, para o pessoal acompanhar a correção. E aí eu expliquei, né, que o link do Google Sala de Aula que está cheio é o link do grupo do WhatsApp. Eu tentei que mudar aquele link lá. O link que está com vaga é esse que eu botei aqui agora. Vou repetir. Vou colar de novo aqui no chat, mas esse link está lá no caderno virtual. Então, se acessar por lá, vai funcionar direitinho. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não. Ok. É isso. Deixa eu printar aqui antes, de ver se alguém tem alguma pergunta, antes de a gente corrigir o dever de casa. Deixa eu printar a tela. Ok. Então, ó, esse foi o primeiro dever de casa. E o segundo foi praticar as perguntas, né? Então, como é que a gente praticava essas perguntas? Corrigindo, completando, melhor dizendo, aqui na continuação da página. Ó. Ele botou as perguntas incompletas para você ali do lado
colocar a pergunta completa. Eu até sugeri para quem quisesse fazer, por exemplo, em dupla com alguém da turma ou com alguém que conheça, né? Fazer as perguntas e anotar a resposta também é uma outra maneira de fazer. Você pode fazer também, sabe com quem? Tem muito pouco professor falando nisso, mas eu acho que vale a pena. Chat GPT, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas é muito legal usar o chat GPT para praticar inglês. Sabe como? Você vai baixar lá, né? Não sei se vocês já baixaram o chat GPT. Quando você baixa o chat GPT, deixa eu ver se vai aparecer na tela. Eu vou mudar aqui a minha câmera, que eu botei para desfocar, só para eu mostrar isso para vocês. Tem muita gente que não sabe que dá para usar o chat GPT para praticar inglês. E é uma pena, porque eu, por exemplo, adoro conversar com o chat GPT. Me ajuda muito, porque eu preparo muitas atividades no dia a dia, palestras, aulas e cursos, aí às vezes eu pergunto o que que ele acha de uma apresentação e tal, e a gente fica trocando ideia ali. Vocês podem fazer a mesma coisa. Então tá aqui o aplicativo, ó. Ih, esqueci que a luz não deixa para. Agora tá dando. Aqui, ó, essa parte aqui que me interessa. Estão vendo? Ó, tem aqui uma lâmpada, e aí do lado da lâmpada tem um microfonezinho. Se você clicar nesse microfone, ele pede para você falar. E aí, quando você fala, ele te responde. E aí você pode fazer todas as perguntas que a gente está estudando junto com o chat GPT. Deixa eu botar aqui, ver se vai funcionar. What time do you get up? Ver se ele vai falar. Ah, só porque eu estou ao vivo, tá vendo? Ele não falou. Mas você Ele pode ficou usar. tímido. Ficou tímido. Mas, enfim, resumindo, vocês podem usar o chat GPT para conversação, né? Ele responde como se fosse uma pessoa também. Você pode até escolher a voz, se vai ser voz de homem, voz de mulher. Pode configurar o idioma. Eu configurei tudo meu para inglês, celular, computador, tudo, e uso assim. Então, quando vocês não tiverem ninguém para praticar inglês, o chat GPT faz isso, aquela outra IA chinesa, o DeepSeek também dá. E aí eu posso, se alguém tiver dificuldade, eu posso enviar depois posso montar um tutorialzinho explicando, né, para todo mundo poder usar essa função, que é bastante legal, assim, eu uso muito, porque nem sempre a gente tem uma pessoa ali de carne e osso para compartilhar com a gente, né, então a IA pode ajudar nesse sentido. Bom, vamos lá então, vamos organizar essas perguntas, que o nosso tempo está curtinho, tem 5 minutinhos, mas as perguntas são aquelas que a gente já conhece. Então a primeira, what time get up? Então como é que eu pergunto isso, né? Que horas você levanta? Alguém lembra? What time Uhum. you, do you Isso, get up? exatamente. Como a pergunta é no presente, eu preciso do do, né? Então vai ficar what time do you get up? Uhum. What time do you get up? Vou fazer sim, Geraldo. Eu vou fazer porque muita gente não sabe e, nossa, a inteligência artificial está mudando vidas, incluindo a minha. Tá dando para ganhar muito dinheiro até, dependendo da sua área. Dá até para ganhar dinheiro com isso, porque ela acelera muito o teu trabalho, te ajuda, dá dicas. Vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ajudar. Vamos lá, Tio. Você costuma tomar banho de manhã? E aí, quem lembra como é que foi essa? Essa é uma pergunta maior. Quem quiser pode colar, não tem problema não. Do you Uhum. shower in the morning? Ah, só faltou aquele costuma, né? Como a gente fala de um hábito, a gente entra com a palavrinha usually. Usually. Você costuma, né? Do you usually have a shower in the morning? Aí sim, fica completinha. Do you usually have a shower in the morning? Na verdade, esse exercício é um exercício mais de prática de tanto de escrita como para a gente reter, né, a estrutura da língua.
A gente acaba retendo melhor quando a gente pratica, né? Por isso que é bom fazer esse exercício. Do you usually have a shower in the morning? Ok. Aí a próxima, number 3. How, work or college? Então, como que você vai, né, para o trabalho ou faculdade? Alguém lembra dessa? How do you work? É isso aí. How do you? How do Aí você you pode. go to... Aham. Aí pode ser how do you go? Pode ser how do you attend, né? Que attend é o verbo frequentar, também vale. Mas vamos para o go, que é o mais fácil. How do you go to work or college? Como você vai para o trabalho ou faculdade? How do you go to work or college? A number 4 é que horas, né? Que horas que você começa o trabalho ou a faculdade? E aí, como é que fica essa? What time? What time do you start work or college? Ok. Uhum. What time do you start work or college? Ok. Próxima é a number 5. Onde você almoça? Alguma ideia? Eu pergunto isso. Where? Where do you have lunch? Excellent. Maravilha. Eu posso dizer where do you have lunch? E se eu preferir, where do you eat lunch, né? Posso usar o verbo eat, comer também, para almoço. Where do you have lunch? Where do you eat lunch? Now, number 6. What for lunch? Você come, né, no almoço. E agora? Alguém lembra dessa? What do you Uhum. have for lunch? Excellent. Very good. What do you have for lunch? Wow. Okay. Now, number 7. What time? Que horas você janta? What time? Quem arrisca essa? What time do you have dinner? Fantastic, Elise. Okay. What time do you have dinner? Uhum. Now, number 8. Who? Agora, com quem você janta? Who? E aí, alguém foi essa? Who? Who do you have dinner with? Aham. Excellent. Fantastic. Maravilha. Now, number 9. What in the evening? Então, agora ele quer saber o que você faz à noite. What? What do you do in the evening? Fantastic, Geraldo. Ok. What do you do in the evening? Uhum. Very good. Now, number 10. What time? Que horas você vai para cama? Que horas você dorme? E aí? What time Uhum. do you what time do you go to bed? Excellent. What time do you go to bed? Fantastic. Vou até printar aqui para colocar essa tela lá no Google Sala de Aula, para o pessoal poder acompanhar essa correção, porque hoje a gente está terminando essa apostila
Vamos voltar para o nosso livro. Lembra, eu estava mostrando aqui o material, aí eu mostrei o link dos nossos materiais. Quem está chegando ou quem ainda não baixou, tá aqui, ó. Vou botar, deixa eu compartilhar a tela só para mostrar o que eu estou falando, que aí todo mundo pode baixar depois o livro, né, para já na próxima aula tá todo mundo com ele. Então, é esse link aqui, ó, Course Materials, material do curso. Então, você vai clicar nesse link, ó, vai chegar e vai clicar aqui, vai aparecer uma pasta, você vai clicar nela, e aí vai abrir 3 pastas. Vou mostrar aqui a tela, para você ver o que vai acontecer. Vai abrir essa pasta, essa tela aqui, ó. E aí tem, primeira pasta, 2 horas, Quilombo Basic, que é a turma que a gente está agora. 3 horas, ESP, que é o inglês para leitura, que é a turma que está começando agora. E 4 horas, Conversation, que é a aula de conversação. Como a gente está na turma das 2, você vai clicar ali nas 2 horas. Clicou, aí vai abrir. Aí vai aparecer aqui, ó, o livro e a apostila. A apostila é essa que a gente está encerrando hoje. Então, você vai clicar nesses 2 primeiros. Esse aqui é o livro do aluno, o primeiro. E o segundo é o livro do estudante, que tem um dever de casa. Qual é a diferença, né, entre eles? O livro de aula, ele tem as páginas coloridas. Esse aqui, ó, páginas coloridas é o livro que a gente usa nas aulas. E o segundo livro, o livro dos deveres de casa, que você também vai baixar gratuitamente, é esse aqui, que tem as páginas preto e branco, é onde eu passo o dever de casa das aulas, ok? Semana que vem, então, a gente volta a usar esse livro. Eu vou até abrir um vídeo amanhã, chamando o pessoal para se matricular, que ainda dá tempo de entrar, que ainda não faz parte da turma, porque a gente vai começar uma unidade nova, então dá para chegar ainda que tá tudo certo. Então, ó, esse link daqui para essa pasta, eu estou deixando aqui no chat para quem ainda não baixou o livro, quem quiser baixar para poder acessar já para a aula que vem, já ir baixando o PDF, tá aqui no chat. Professor, Pronto. poderia Oi. mandar pelo WhatsApp? Ah, sim. Ok, boa ideia. Estou colocando lá no grupo da nossa turma, do WhatsApp. Agorinha, deixa eu entrar aqui. Pronto. Basic. Ah, legal. Acabei de colocar lá. Ah, a Agatha solicitou a entrada. Pronto. Então, autoriza aí aqui a Agatha, já está no grupo. E coloquei o link do material da turma. Link do material da turma. Pronto. Maravilha. Acabei de colocar lá no grupo do WhatsApp da turma. Ok? Fechamos, então, mais uma aula. Agora vamos começar a turma de leitura. Quem quiser acessar, fica à vontade. Quem quiser ficar também. E às 4 tem a turma de Conversation, nossa turma de conversação. Vou encerrar a gravação para quem acompanha pelo WhatsApp. Continuamos na próxima. Obrigado a todos pela presença. Se alguém tiver alguma Roberto. pergunta. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Valeu. professor. See Até you. quinta. Oi, Bye bye, Lucas. Até Até quinta. quinta. Uhum.